Eu fui erroneamente julgado por alguém que mal me conhecia. Essa pessoa fez afirmações sobre mim, me ignorou, até provavelmente chegou a desprezar, ou melhor, a menosprezar, eu acho que essa é a palavra certa, e eu me apercebi disso muito tarde. Embora que eu já tenha sabido, né? Mas comecei a descobrir alguns detalhes um pouco mais tarde. E depois de eu ter descoberto isso, eu tirei, né, dessa situação alguns ensinamentos e eu gostaria de compartilhar isso com vocês no vídeo de hoje. Mas como sempre, antes de continuarmos, se não está subscrito no canal, por favor, subscreva-te e deixe sempre um like, que isso ajuda muito mesmo para que o canal cresça, ok? Mas, como sempre, sem mais volta, vamos logo ao que interessa. Hoje tem fofoca na casa. Como sempre, eu gosto muito de dar contexto para que vocês entendam, né, do que eu estou a falar, e assim talvez também isso vos ajude em vossas situações, em vossos problemas, porque a maioria das coisas que eu falo aqui, que eu trago nesse vídeo, são situações da vida real, ok? O que aconteceu? Eu queria começar um projeto com uma pessoa e esse era um projeto que eu considero muito importante. Por eu ter conhecido essa pessoa, né, ou por eu ter começado a conhecer essa pessoa, eu percebi que era uma pessoa ideal para o projeto que eu tinha em mente, né? Depois de eu ter observado certas características dessa pessoa, o caráter e a cultura e coisas assim, eu disse, uau, eu acredito que essa é a pessoa certa para esse projeto. E por ter sido, ou por ser um dos projetos mais importantes da minha vida, antes de eu começar, eu sempre trato de conhecer a pessoa, né? Antes de eu abrir o jogo, digamos, antes de eu demonstrar, antes de eu explicar todo o projeto para a pessoa, eu trato primeiro de conhecer para saber se realmente essa pessoa vale a pena ser parte desse projeto ou então desse processo. Foi isso que aconteceu. Eu conheci alguém e vi o potencial nessa pessoa e daí então comecei a me acercar um pouco, né, a me aproximar dessa pessoa, a tratar de conversar. Só que no momento em que nós começamos a conversar, a nos conhecer, assim que eu apresentei o projeto, a pessoa simplesmente rejeitou, disse que não estava interessada em fazer parte desse projeto. E óbvio que eu comecei a tirar algumas conclusões, talvez até precipitadas, mas eu comecei a perceber o porquê que essa pessoa não queria fazer parte desse projeto. E o que eu percebi estava completamente relacionado com o que a pessoa pensa, ou então pensava, né, naquela altura. E passado o tempo, claro que eu continuei a me esforçar um pouco mais, a desenvolver mais o projeto, para que a próxima pessoa que eu apresente esse projeto não me dê a mesma resposta, né? Tipo, eu quero aprimorar para que quando eu apresente para outras pessoas simplesmente me falem sim. Até porque com uma negação de uma, duas, outras pessoas, eu consigo ver aonde que estão as falhas do projeto, como é que eu posso melhorar para que seja cada vez mais atraente para os próximos sócios, né, que eu quiser incluir nesse projeto. E é claro que eu não vou aqui falar qual é o projeto, porque é algo muito particular, talvez algumas pessoas saberão já no momento dado, mas basicamente é isso que eu faço. Então eu comecei a pensar, comecei a tratar de melhorar o projeto, incluso até agora eu estou a melhorar o projeto. Mas então num outro dia, eu a conversar com alguém muito próxima, né, dessa outra pessoa, eu descobri que uma das razões pelas quais essa pessoa rejeitou o meu projeto foi porque percebeu que não há ambição em mim. Não que não haja ambição no meu projeto, mas que não há ambição em mim. Eu sinceramente fiquei um pouco em choque, né, quando eu ouvi isso, mas não tanto porque eu já havia percebido isso, eu já havia percebido que essa pessoa acha que eu não tenho ambição e acha que o meu projeto é um projeto fracassado, ou então não vai trazer os resultados que essa pessoa busca também. Então, quando me disseram isso, quando me confirmaram isso, né, porque eu já estava a desconfiar, só que não desse jeito, eu desconfiava mais do tipo, o teu projeto até que é interessante, mas não é para mim. Mas depois eu descobri que realmente era por falta de ambição, ou seja, a pessoa percebeu que eu não tenho ambição alguma. E óbvio, né, que isso me deixou muito pensativo, porque eu particularmente
particularmente acredito ser uma pessoa ambiciosa. Então daí começou esse quebra-cabeça, começaram os pensamentos a viajar, vai e vem. Por que essa pessoa disse que eu não sou ambiciosa? Por que não viu o mesmo que eu vejo? E eu incluso me lembro há tempos, né, quando eu estava no processo, no começo de apresentar, né, essa ideia, eu fui percebendo já o comportamento, porque isso é um processo também, né? Eu não chego e simplesmente falo, olha, tenho esse projeto e vamos fazer. Basicamente eu começo a apresentar por partes e começo a ver se a pessoa realmente está interessada ou não, né? E quando eu apresentei nos primeiros dias e eu comecei a perceber já o comportamento da pessoa, uma certa negação parcial, eu incluso fiz uma publicação, me lembro, onde eu dizia, eu gostaria muito arrancar os meus olhos, colocar noutra pessoa para que essa pessoa pudesse ver o que eu vejo, né? Talvez assim conseguisse enxergar a grandeza das coisas que eu vejo, das ideias que eu tenho, e basicamente era desse jeito que eu me sentia, porque eu particularmente creio que o projeto ele é muito ambicioso, é um projeto muito grande, que claro, eu preciso de ajuda, porque sozinho eu até posso fazer, mas vai ser muito mais lento, mas se eu tiver a ajuda de outras pessoas, provavelmente o projeto sai o mais rápido possível, mas então é preciso que também a pessoa que faça parte desse projeto seja paciente do mesmo jeito que eu sou, que seja uma pessoa também de visão, né, com a mesma visão que eu tenho, mas então isso é muito difícil às vezes de encontrar. E essa então é uma das coisas que eu percebi, né? Basicamente as duas principais coisas que eu percebi foram a seguinte: primeiro, eu não soube comunicar de forma eficaz o meu projeto. Eu tratei de demonstrar, né, de apresentar de forma mais clara, mas a princípio eu não tive tanta oportunidade assim de apresentar todas as ideias do projeto, porque simplesmente eu já senti uma certa negação. Era como a pessoa já estava de alguma forma a rechaçar, a negar, né, pouco a pouco. Era tipo, hoje eu apresento algo e essa pessoa dá um passo para trás, e quando eu dou um para frente ela dá outro para trás. Então eu primeiro percebi, ok, essa pessoa aparentemente não está tão interessada assim pelo projeto, e eu, claro, comecei a apresentar o projeto também de uma forma um pouco mais lenta, até porque nós temos um certo receio ou um pouco de medo, né, de apresentarmos os nossos planos para todo mundo, porque nós sabemos que às vezes nem todas as pessoas são confiáveis e às vezes acabam talvez, sei lá, roubar as ideias ou então criam a deles baseada na nossa. Isso então dá um certo receio, né? Então quando eu vou apresentar um projeto para uma pessoa, eu trato de sempre apresentar de uma forma um pouco mais calma, mais pausada, mostro detalhes. E à medida em que eu vou vendo o interesse das pessoas, daí eu começo a demonstrar um pouco mais de detalhes, né? Começo a entrar mais a fundo. Então, por ter percebido que essa pessoa não estava assim muito interessada pelo projeto, óbvio que eu não demonstrei tudo. Depois de eu ter então descoberto, né, que essa pessoa afirmou que eu não tenho tanta ambição assim, eu comecei a me perguntar, será que é mesmo só porque eu não soube comunicar, não soube mostrar o quão ambicioso é o projeto, ou simplesmente a pessoa prejulgou pelo que ela já viu de mim, pelo que essa pessoa já observou, já enxergou dos meus resultados, dos meus projetos anteriores, da minha situação atual, porque isso tudo conta, né? As pessoas normalmente nos julgam pelos resultados, né? Não pelo processo, mas olham para nós pelos resultados. E eu pude perceber claramente, muito antes de eu descobrir isso, que essa pessoa julgava pelos meus resultados. Olhou para mim, viu os resultados e disse: não estou interessado porque acredito que os teus resultados não me dão muita confiança assim. E óbvio, né? Essa pessoa é livre de tomar essa decisão, é livre de escolher com qual projeto vai trabalhar e qual não, né? Sem estresse algum. Mas então, o mais interessante mesmo dessa cena toda, dessa história toda, é o aprendizado que eu tirei. Se nós não estamos interessados realmente no que a outra pessoa nos apresenta, nós vamos sempre tratar de julgar essa pessoa através de resultados. Nós vamos tratar de olhar essa pessoa com certas limitações, porque nós já temos um pré-julgamento dentro de nós. Nas nossas cabeças já existe um pré-julgamento e há uma certa tendência de sempre negarmos, né, aquilo que outra pessoa traz, porque nós já temos uma ideia concebida.
em nós. Mas outra coisa também é, se nós não apresentarmos com clareza os nossos projetos, os nossos planos para outras pessoas, elas não vão ter os mesmos olhos que nós temos, a mesma visão que nós temos para enxergar aquilo que nós vemos. Sei que é uma questão um pouco complicada, né? Porque de um lado tá uma pessoa que já tá a pré-julgar, né, por causa dos teus resultados, e do outro tá então a tua visão, que ainda é algo um pouco nublada, né, para outra pessoa, e que tu tens que de alguma forma deixar ela clara. E esse processo eu acredito que é muito complicado, e eu particularmente ainda não entendi, ainda não sei como eu posso chegar nesse equilíbrio de primeiro eu apresentar o meu projeto de forma clara, mas ao mesmo tempo apresentar para pessoas que realmente estão interessadas. É um dilema que eu encontrei nessa situação. Claro que cada vez mais nós aprendemos, com cada situação nós aprendemos, e eu acredito que das próximas vezes vou tratar de encontrar formas melhores para expressar, né, ou para demonstrar, para apresentar todos os planos, todas as ideias que eu tenho, para que eu não tenha novamente respostas negativas, né? Mas pelo menos esse caso foi bem interessante. E a última coisa que eu aprendi muito, né, nesse processo todo é que o tempo ele é muito essencial. Nós aprendemos muita coisa só com o tempo e descobrimos muita coisa, conhecemos muita gente só com o tempo. Porque à medida em que o tempo vai passando, todas as coisas que eram ocultas começam a vir à luz, sabe? É como se tu mentes a alguém hoje, né? Ou uma pessoa te mente, a princípio tu podes acreditar nessa mentira. Mas à medida em que o tempo vai passando, tu começas a perceber algumas coisas que vais dar conta que, uau, isso foi uma mentira. Porque há certos sinais, né? Então, essas são algumas coisas que eu aprendi nesse processo. Eu não sei se o vídeo ficou claro, não sei se deu para pegar algum ensinamento do vídeo, não sei, mas espero que sim. E qualquer coisa já sabem, deixem aí nos comentários e digam aí se vocês já passaram por uma situação similar.